Quero compartilhar um pensamento com vocês com o título Jesus é o pão da vida. Em João capítulo 6 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Que versículo! Comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus chega para eles e diz: olha, vocês não estão me procurando pelos sinais que vocês me viram fazer, mas vocês estão me procurando porque a comida que eu dei a vocês trouxe satisfação. Dá para ir embora já, né? Meu Deus! E tem um exemplo, né? Os pais aqui vão se identificar bem. O pai acorda pela manhã, prepara um café na mesa, um pão de fermentação natural, um omelete, temperadinho com alho poró, um tomatinho picadinho no meio, sabe aquele omelete gostoso? Aí umas 2, 3 fatiazinhas de bacon. Meu Deus do céu, eu estou salivando aqui. Aquele bacon, aí um suco natural, aí um iogurte, uma fruta. Você deixa aquela mesa posta, bonita. Aí o filho acorda, escova os dentes, troca aquela roupa, o pijama, coloca ele na mesa, ele olha para a mesa e diz: pai, cadê a traquinas? Quem já se identificou com isso? Eu já fui essa criança, eu já pedi a traquinas. Um paladar infantil. Tem ali uma comida, uma coisa saborosa, nutritiva, que vai ser benéfico para o corpo, que vai trazer força, vigor para durante aquele dia, mas a criança quer a traquinas. Algo que não vai satisfazer. No momento é até gostoso, né? Parece que é saboroso, que é chocolate, aquele negócio, mas de chocolate mesmo não tem nada, né? Se a gente consegue perceber uma diferença de um paladar infantil para um paladar mais refinado, para um paladar adulto. O tipo de alimento que eu e você ingerimos, ele determina o nosso crescimento. Se eu, no meu café da manhã, escolher comer só traquinas, que tipo de crescimento eu terei? Agora, se eu optar em comer e me alimentar de um alimento nutritivo, qual é o tipo de crescimento que eu terei? Nós temos 2 tipos de paladares, um paladar infantil e um paladar adulto. Nós vemos o exemplo de uma criança, né? Você com 30 anos, com certeza, você não senta na mesa e não vai comer a traquinas, né? Você vai tomar um café reforçado. Tem um dia que lhe aguarda, tem um trabalho que lhe aguarda. Ou seja, você não tem uma opção de se alimentar mal. Você precisa se alimentar bem. Por isso, o tipo de alimento que eu e você ingerimos, ele determina o quanto nós vamos crescer. Se alimentar do que Jesus dá, te faz crescer na graça e no conhecimento dele. E somente aqueles que creem em Jesus, somente aqueles que creem em Jesus, podem viver uma vida satisfeita. A vida de satisfação só está naqueles que creem em Cristo Jesus. Não existe uma vida de satisfação fora de Cristo Jesus. Por isso eu e você somos privilegiados, porque eu e você podemos nos alimentar de uma comida que traz nutrição para a nossa vida. E aqui cabe uma pergunta, né? Do que eu e você temos nos alimentado? Qual é o tipo de alimento que eu e você temos ingerido? É um alimento nutritivo ou é uma traquinas?
Vamos entender um pouquinho melhor isso. Em 1 Reis, no capítulo 17, tem um versículo ali, versículo 14, e antes de nós lermos, só contextualizando. Na época existia um profeta chamado Elias, e existia um rei chamado Acabe, com sua esposa Jezabel. Com certeza você já ouviu esses nomes, essa história. E o reinado de Acabe estava muito ruim. O Senhor não estava se agradando. E Elias, como uma boca profética, estava trazendo aquele rei, aquele reinado ao povo de Israel, as palavras de Deus. E chega um determinado momento que Elias chega para Acabe e diz: olha, o Senhor está dizendo que ele vai parar de mandar chuva. Não vai chover por um determinado período sobre a terra. Depois dessa conversa com o rei, Elias é enviado até as planícies do Jordão. E Deus fala assim: olha, eu vou mandar que os corvos alimentem você com pão e carne. E você vai beber as águas do ribeiro. Como não estava chovendo, as águas do ribeiro secaram. E Elias não tinha mais água. E Deus fala assim para ele: agora eu vou enviar você até Sarepta, cidade de Sarepta, região de Sidom. E ali eu tenho uma pessoa que vai cuidar de você. Ela é uma mulher, uma viúva, tem um filho. E ela vai te dar água, vai te dar comida. Vá até Sarepta. E aí nós temos esse versículo então de 1 Reis 17, 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha não se acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Elias chegou até aquela cidade, encontrou aquela mulher e pediu água para ela. A viúva olha para ele e diz: eu vou buscar água para o senhor. Elias, com fome, depois da viagem, fala assim para ela: já que você vai buscar água, traga para mim também um pãozinho. Estou com fome, traga um pão para mim, eu quero me alimentar. E essa mulher olha então para Elias e fala o seguinte: Senhor, homem de Deus, o que eu tenho é apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E eu estou indo preparar uma última refeição para mim e meu filho. Nós vamos comer e depois nós morreremos. E aí Elias vem e diz: assim diz o Senhor Deus: a farinha não faltará, e o azeite não acabará, até que o Senhor Deus faça chover sobre a terra. O ponto 1 dessa mensagem é: a provisão de Deus é a sua palavra. No meio daquela situação toda, a mulher está dizendo: olha, eu só tenho isso. É a única coisa que eu tenho. E eu vou me alimentar disso e depois nós vamos morrer. Mas Elias disse para ela: assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. Quando Deus havia dito isso, declarado isso, a provisão já estava dada. A provisão que aquela mulher precisava já estava nas mãos dela no momento que Deus havia declarado. Deus usou Elias, o profeta Elias, para dizer: ei, não vai acabar, não vai faltar. Se Deus disse, por que eu e você ainda ficamos preocupados? Se Deus disse para mim e você alguma coisa, por que eu e você ainda vivemos ansiosos? Deus não disse? Disse. Por que eu estou preocupado? O que tem me deixado aflito? Será que a palavra de Deus é mentira? Será que ela não tem valor suficiente na minha vida? Deus não disse? Se Ele disse, está feito. A provisão que eu e você precisamos, o Senhor Deus já nos deu. A mudança que você quer na sua vida, no seu namoro, no seu trabalho, lá na sua faculdade, Ele já te deu. A frase: não, Deus vai prover. Eu estou orando e o Deus da provisão vai prover. Aleluia. Meu irmão, isso não é para você. A provisão de Deus é a sua palavra. Não que eu tenho que fazer, que se eu fizer eu vou agradar a Deus, e aí Deus vai prover a solução. Não vai. Não vai prover nada.
Ele não vai prover. A provisão de Deus é a sua palavra. Se Ele disse, já é meu. Ele não vai prover. Esses dias eu ouvi algo e eu falei assim, cara, isso é bom. Lá no princípio a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Ele enviou eu e você para a terra. Ou seja, Ele fez um Deus. Se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, eu e você somos um Deus. É óbvio que não estou falando aqui dos atributos de Deus. Nós estamos falando de imagem e semelhança. Somente Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso está estabelecido. Mas eu e você fomos feitos à imagem e semelhança dele, e Ele nos enviou para essa terra. Ou seja, eu e você somos um Deus aqui. Nós estamos governando aqui. Quando eu peço, Deus provê, Deus olha, meu irmão, eu não vou prover. Você é igual a mim nesse lugar. É você quem faz as coisas acontecerem. A provisão que você quer é a minha palavra. Simples assim. E aqui cabe aquela frase do pastor Bill, que eu particularmente gosto muito. Ou você crê e pega, ou você duvida e larga. Ou isso é verdade na minha vida, ou eu fico nesse negócio, né? Não vai acabar, eu vou comer essa comidinha aqui, daí eu vou morrer e já era. Não tem mais solução mesmo para isso. É difícil mesmo. Não vai dar. Sabe? Fica nesse. Mas não é isso que Deus tem para mim e você. A promessa de Deus é clara, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. Esta provisão milagrosa não só sustentou Elias, a viúva e seu filho, mas também nos ensina que Deus é fiel. Olha o que diz em Filipenses 4, 18 e 19. Paulo dizendo, recebi tudo e tenho até de sobra. Meu Deus, cara. Lucas, o que você precisa? Cara, eu não preciso de nada. Eu já tenho tudo e estou sobrando. É igual jogando futebol. Né? Sobra a bola, sobra, passe de um lado, passe do outro. Sobra, cara, está sobrando, irmão. Está sobrando, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Como que Deus vai suprir tudo o que eu e você precisamos? Em Cristo. Cristo Jesus já veio? Eu e você então já fomos supridos em todas as coisas. O texto está dizendo. E o meu Deus em Cristo Jesus irá suprir. Se Ele já enviou Cristo, a obra dele foi perfeita e completa, eu e você já fomos supridos em tudo. Em Cristo nós já recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante. Nós já temos tudo o que precisamos. A palavra hebraica para a farinha, nesse contexto que nós lemos de 1 Reis, é kemate. Simboliza sustento básico. O azeite é frequentemente associado à unção e ao Espírito Santo. A provisão de Deus aqui não é apenas material, mas também espiritual. O que nós estamos vendo nesse livro de 1 Reis, no capítulo 17, não é apenas uma história fictícia, não é apenas uma historinha para dormir. Não. Essa história aqui está apontando para o tempo que eu e você estamos vivendo hoje. A farinha é o ingrediente principal para fazer o pão. O azeite é a representação do Espírito Santo, eu e você cremos isso. A Bíblia relata várias vezes isso. Quando alguém ia ser separado para ser rei, o profeta chegava, não foi assim com Davi? O profeta chegava, quem é, Senhor? É ele o escolhido. E pegava então o óleo e jogava sobre a cabeça, simbolizando a unção, a capacitação do alto. Ou seja, essa história está apontando para Jesus, está apontando para o tempo que eu e você estamos vivendo hoje. Por isso o ponto 2 dessa mensagem é Jesus, o pão da vida. Assim como Deus providenciou farinha e azeite para sustentar a viúva e Elias, Ele nos oferece Jesus como sustento para a nossa vida. No Novo Testamento nós temos ali em João 6, mais uma narrativa, um texto poderoso de Jesus, 6, versículo 26 e 27. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Olha que conversa desses caras. O que você pode fazer para que a gente creia em você? Porque lá atrás os nossos pais comeram o maná que caiu do céu. Jesus responde: ei, não, vocês estão entendendo errado. O verdadeiro maná é somente o meu Pai quem pode dar. Esse pão, esse maná é o que sustenta a vida de vocês. É esse pão que fortalece a sua vida. É esse pão que te dá força, te traz alegria, te dá a paz em meio a qualquer situação. É esse pão que te traz força. É esse pão que conduz o seu relacionamento, a sua família. É esse pão que te ensina, que te instrui. É esse pão. E os discípulos perguntam, então a multidão pergunta: Senhor, dá-nos esse pão. Eu quero comer sempre desse pão. Eu não quero outra coisa a não ser comer desse pão. Se esse pão é que direciona a minha vida, se esse pão é que me fortalece, se esse pão que me traz a paz, a alegria, se esse pão que me faz viver uma vida abundante, me dá sempre desse pão. E Jesus responde: eu sou o pão da vida. Eu não sei se isso mexe com você, meu irmão, mas aqui por dentro, eu estava lendo esse texto, montando essa mensagem, e aí eu disse: meu Deus, cara, Jesus é o pão da vida. Se relacionar com Jesus é não precisar de mais nada, é comer um alimento sólido, um alimento de verdade, é não se preocupar com nada, nada do que o mundo tem a oferecer, por mais apetitoso que seja, substitui o pão da vida, substitui Jesus. Ele é esse pão, é Ele que eu e você precisamos. A provisão da farinha e do azeite era temporária, suprindo necessidades físicas, até que a chuva voltasse. Porém, Jesus, o pão da vida, Ele é a provisão eterna. Eu vou para o Pai e deixarei com vocês o Consolador, o Espírito da verdade, estará com vocês até a consumação dos tempos. Ele é a provisão eterna. Meu irmão, não interessa o tamanho do caos, não importa o tamanho da tragédia, não importa. Eu e você temos uma palavra de Deus. Jesus está afirmando: eu sou o pão da vida e eu sou a provisão para a sua vida eternamente. Não importa o que você esteja passando, você tem um alimento que te traz nutrição, te fortalece por toda a sua vida. Mas se Jesus estivesse aqui no nosso meio hoje, Ele falaria assim: olha, deixa tudo isso para lá, tudo isso é bobeira, tudo isso aí não tem valor algum. O que importa, meu irmão, o que importa é você pegar a palavra de Deus e se alimentar dela, sabe, ler, fazer o teu devocional, se alimente dela. É isso que importa. Aqueles que participam deste pão têm a promessa de vida eterna. Em João 6,51 diz, Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se naquele tempo o maná caiu, ei, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui a gente consegue entender um pouquinho o significado da ceia. A importância de participarmos da ceia. O quão valioso é, naquele grupo, naquela roda, você pegar o cálice, você pegar o pão, e você fazer isso em memória do que Cristo Jesus fez. Somente aquele que come, aquele que tem participação no corpo, na carne e no sangue de Jesus, pode desfrutar da vida que Ele conquistou. Somente esses. Por isso que a qualidade do alimento espiritual que eu e você consumimos reflete diretamente em nosso crescimento. Decida sempre nutrir-se, se alimentar-se da verdade e da comunhão com Deus. A palavra grega para pão é artos, que além de representar o alimento físico, também simboliza a presença e o sustento de Deus. Quando Jesus se refere a si mesmo como pão da vida, Ele está declarando ser a fonte contínua de vida e nutrição para você. Ele está dizendo, ei, sem mim você não tem vida. Sem mim você padece, sem mim você perece. Mas comigo, com o alimento que eu te dou, aí sim você tem vida e uma vida abundante. A satisfação da alma está em um espírito alimentado pela palavra de Deus. Não existe como a sua alma ser satisfeita se o teu espírito não estiver alimentado. Quanto mais palavra eu dou no meu espírito, mais a minha alma se satisfaz. Ela vê aquilo, uau, é isso. É verdade, é assim. Não basta conhecer a palavra. Sabe, não basta ter um versículo de cor. Não, porque eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dou fruto na estação própria, minhas folhas não murcham, tudo que eu faço prospera. Meu irmão, ter versículo de cor não muda nada na sua vida. Isso aí é coisa de religioso. O pastor Pio tem uma frase que ele fala assim, as pessoas chegam para mim e dizem, Pio, agora eu entendi. Ele para e fala assim, não, meu irmão, você não tem que entender, você tem que enxergar. Meu irmão, nós não temos que entender a Bíblia, não tenho que decorar versículo, eu preciso me alimentar desse versículo, eu preciso comer esse versículo a ponto desse versículo moldar a minha mente, moldar a minha vida, a ponto de vir uma situação adversa, e na situação adversa eu poder lembrar e presenciar, eu sou como uma árvore plantada. Não, mas eu estou em um ambiente de caos. Não. O ambiente não molda a minha vida. O que molda a minha vida é a palavra de Deus. É o pão sagrado. Eu sou como uma árvore plantada. Não basta somente conhecer versículo, eu preciso me alimentar dele. Eu preciso dele vivo. A palavra de Deus diz que a palavra dele é viva. É espírito e vida. Ou seja, quando eu me alimento da palavra, eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou gerando vida. Eu preciso então me alimentar dele. A história da viúva de Sarepta nos ensina que confiar na palavra de Deus resulta em provisão suficiente. De maneira semelhante que confiar em Jesus como o nosso pão da vida resulta em suficiência espiritual. Em Colossenses 2, dos versículos 8 a 10, nos ensina: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Temos tudo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo Jesus, nós somos providos de tudo. Como que eu usufruo dessa provisão? Pela palavra dele. Crendo nessa palavra, declarando essa palavra, confessando essa palavra. É assim que eu e você desfrutamos da provisão que nós temos em Cristo Jesus. Em João 6, 31, 33, Jesus faz uma comparação entre ele e o maná. Assim como o maná era a provisão diária e necessária para o povo de Israel, Jesus é a nossa provisão contínua e eterna para as nossas vidas. Quero convidar você a se colocar em pé.
Em João capítulo 6, dos versículos 47 a 58 diz, é a parte final dessa narrativa, dessa conversa que nós lemos no livro de João, no capítulo 6. Em verdade, lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si. Os religiosos começaram a querer fazer bagunça, a discutir entre eles. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor! Assim como aquela viúva confiou na palavra de Deus, e através do profeta Elias, ela experimentou uma provisão milagrosa. Eu e você somos chamados, guarde isso. Eu e você somos chamados a confiar em Jesus. Ele é o nosso pão da vida. Nele nós desfrutamos da sua obra redentora. Em tempos de escassez física, emocional ou espiritual, a nossa segurança está em Jesus Cristo. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos dá a vida eterna, Ele é o nosso pão da vida. Ter uma palavra de Deus é o suficiente para vivermos uma vida abundante. Jesus é o nosso pão da vida. Continuem abençoados.